Hoje eu tenho duas histórias sobrenaturais que vão te fazer repensar o que acontece enquanto você dorme. A primeira é sobre uma mulher que acorda todo dia, às 3h15 da manhã, com alguém observando ela no quarto. A segunda é sobre uma mãe que descobriu que o filho de 5 anos desenha acidentes antes de acontecerem. E eu garanto que depois disso você vai prestar mais atenção nos sinais ao seu redor. Porque às vezes o sobrenatural não pede licença para entrar. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Todas as noites, há 6 meses, eu acordo exatamente às 3h15 da manhã, com a sensação de que tem alguém no meu quarto me observando. E não é impressão, não é sonho. É algo real, parado no canto escuro, perto do guarda-roupa. E depois que eu entendi quem é e por que está ali, as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Meu nome é Renata, tenho 29 anos, trabalho como advogada em Belo Horizonte e moro sozinha num apartamento de 2 quartos, no bairro Savassi, que aluguei em março deste ano, depois de terminar um relacionamento longo. O apartamento é no 4º andar de um prédio dos anos 90, bem localizado, reformado recentemente. E quando vi pela primeira vez, achei perfeito, claro, arejado, sem aquela energia pesada que alguns lugares têm. Então fechei contrato sem pensar 2 vezes. Me mudei no dia 15 de março, arrumei tudo, organizei meus móveis e nas primeiras 2 semanas estava tudo normal. Dormia bem, acordava disposta, ia para o trabalho tranquila e chegava em casa à noite feliz de ter meu próprio espaço. Mas na 3ª semana, numa segunda-feira, acordei de madrugada assustada. Aquela sensação de quando você acorda de um pesadelo, mas não lembra do que sonhou. E olhei para o celular na mesinha de cabeceira e eram 3h15 da manhã. Fiquei deitada quieta, tentando voltar a dormir, mas tinha uma sensação estranha no quarto, como se o ar estivesse mais pesado, e senti que tinha alguém me olhando. Aquela sensação física de quando você sabe que está sendo observado, mesmo sem ver ninguém. Olhei para o lado do quarto onde fica meu guarda-roupa e vi uma sombra no canto, mais escura que o resto da escuridão do quarto, como se fosse uma silhueta de pessoa parada ali. E gelei porque tinha certeza que não era só sombra de móvel ou roupa pendurada, era diferente. Acendi a luz do abajur rápido e não tinha nada. O canto estava vazio, só o guarda-roupa normal. E pensei que era coisa da minha cabeça, que estava ainda meio dormindo. Então apaguei a luz e tentei dormir de novo. Mas levou um tempo porque o coração estava acelerado. Na noite seguinte, terça-feira, acordei de novo, mesma sensação. E quando olhei para o celular eram 3h15 exatas. E de novo a sensação de ser observada. E de novo a sombra no mesmo canto. E dessa vez fiquei olhando para ela uns segundos antes de acender a luz. E parecia que ela estava se movendo levemente, como se estivesse respirando. Acendi a luz e nada. E comecei a ficar preocupada porque 2 noites seguidas no mesmo horário com a mesma coisa não era coincidência. E pensei se não era problema de sono, se não estava desenvolvendo algum distúrbio tipo paralisia do sono ou sei lá o quê. Mas na quarta-feira aconteceu de novo. 3h15 da manhã. Acordo, sombra no canto, sensação de ser observada. E dessa vez não acendi a luz imediatamente. Fiquei deitada, olhando para a sombra, tentando entender o que era. E juro que vi ela se mover, dar um passo para frente, ficar mais próxima da cama. Acendi a luz num pânico e não tinha nada. Mas percebi que meu corpo estava coberto de arrepios e suando frio. E não consegui mais dormir aquela noite. Fiquei com luz acesa até amanhecer. Comentei com uma amiga no trabalho e ela sugeriu que eu fosse num médico fazer exames de sono, que talvez fosse estresse ou ansiedade causando esses despertares. Então marquei consulta com um neurologista.
Enquanto esperava a consulta, as coisas continuaram. Toda noite, 3h15 da manhã, acordava. E toda noite, a sombra estava lá. E a cada noite parecia estar mais próxima, mais definida, e comecei a ter medo de dormir, de chegar àquele horário. Fui no neurologista, contei tudo. Ele pediu exames de polissonografia, eletroencefalograma, e os resultados vieram normais. Cérebro funcionando perfeitamente, nenhum distúrbio de sono, nada que explicasse esses despertares repetidos no mesmo horário. Ele disse que talvez fosse psicológico, que meu corpo tinha criado um padrão e agora acordava naquele horário por hábito, tipo um relógio biológico que desregulou, e me receitou uns remédios para regular o sono. Mas mesmo tomando os remédios, continuava acordando 3h15. Em abril, um mês depois que começou, a situação piorou, porque a sombra não estava mais só no canto. Estava ao lado da cama, parada ali perto de mim. E quando acordava e olhava, já estava pertinho e conseguia ver mais detalhes. Parecia uma figura humana alta, magra, sem rosto definido, só uma silhueta escura. Decidi gravar com meu celular para ter prova de que não era só impressão. Então coloquei o celular gravando em modo noturno, focando no canto do quarto, e dormi. E no dia seguinte, quando acordei 3h15, como sempre, e vi a sombra, o celular estava gravando. Quando assisti o vídeo pela manhã, senti meu sangue gelar, porque dava para ver, não era muito nítido, mas dava para ver uma sombra escura que não deveria estar ali, que se movia, que chegava perto da cama. E quando eu acendia a luz, ela sumia instantaneamente, como se dissolvesse no ar. Mostrei o vídeo para algumas pessoas e as reações foram divididas. Uns disseram que era só jogo de luz e sombra. Outros ficaram perturbados e disseram que parecia ter algo ali mesmo. E uma amiga sugeriu que eu procurasse alguém da área espiritual, porque aquilo não era normal. Fui num centro espírita em maio. Conversei com um médium, mostrei o vídeo, contei tudo e ele disse que sim, havia uma presença no meu apartamento, que era um espírito que ficava ali, que provavelmente estava preso ou tinha alguma ligação com o local. Ele ofereceu fazer uma limpeza espiritual e eu aceitei. Ele foi até o apartamento, fez orações, defumação, trabalho de desobsessão tentando conversar com a entidade e pedir que ela seguisse para a luz. E disse que depois disso deveria melhorar. Mas não melhorou. Naquela mesma noite acordei 3h15 e a sombra estava lá e parecia até mais agitada, mais presente. E comecei a me desesperar porque, se até trabalho espiritual não funcionava, então o que eu podia fazer? Decidi investigar o histórico do apartamento. Conversei com o síndico, com vizinhos antigos, tentando descobrir se tinha acontecido algo ali. E uma vizinha do 5º andar, que morava no prédio há 15 anos, me contou uma história. Ela disse que uns 8 anos atrás morava no meu apartamento um homem de uns 40 anos, sozinho, engenheiro civil, e que ele tinha morrido ali dentro de forma trágica. Tinha tido um infarto fulminante durante a madrugada e ficado dias sem ser encontrado, até que vizinhos sentiram um cheiro. Quando perguntei se ela sabia o horário, ela não tinha certeza, mas disse que a polícia estimou que ele tinha morrido por volta das 3 da manhã, baseado no relógio de parede que tinha parado naquele horário, durante a queda de energia que aconteceu na mesma noite. Senti um frio na espinha porque encaixava perfeitamente. 3 da manhã, morte no apartamento. E voltei no centro espírita e contei essa informação para o médium. E ele disse que fazia sentido, que o espírito provavelmente era desse homem, que ele não tinha entendido que morreu e continuava ali, preso no loop do momento da morte. Ele sugeriu fazer outro trabalho mais específico agora que sabíamos quem era. E dessa vez levou uma foto do homem que conseguia através de reportagens antigas sobre o caso. E fez uma sessão de desobsessão direta
tentando comunicar com ele. Durante a sessão, que eu participei junto, o médium entrou em contato com a entidade e, segundo ele, o espírito estava confuso. Não entendia que tinha morrido, achava que ainda estava vivo e que eu era uma intrusa na casa dele. E por isso ficava me observando toda noite no horário que costumava acordar quando era vivo. O médium explicou para a entidade que ele tinha falecido, que aquilo não era mais a casa dele, que ele precisava seguir em frente, e disse que tinha outras pessoas esperando por ele no plano espiritual, familiares que já tinham partido e que ele não precisava mais ficar ali. A sessão durou quase 2 horas e foi intensa, muita energia pesada, muita emoção, e no final o médium disse que o espírito tinha aceitado e concordado em partir, que tinha entendido finalmente o que tinha acontecido. Aquela noite, pela primeira vez em 2 meses, não acordei às 3h15. Dormi a noite inteira e quando acordei de manhã senti o apartamento diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado. Fiquei uns dias em observação, esperando para ver se ia voltar, mas não voltou. As noites passaram normais, sem despertares, sem sombras, sem sensação de ser observada, e comecei a acreditar que tinha funcionado, que ele tinha realmente ido embora. Mas 3 semanas depois, numa quinta-feira de junho, acordei 3h15 da manhã de novo e a sombra estava lá, no mesmo canto, me observando, e meu coração afundou porque significava que ou não tinha funcionado ou ele tinha voltado. Voltei no centro espírita desesperada e o médium ficou surpreso. Disse que era raro espíritos voltarem depois de um trabalho bem-sucedido e fez nova investigação espiritual e descobriu algo perturbador. Não era o mesmo espírito, era outro. Uma presença diferente que tinha sido atraída pela energia do apartamento. E essa nova entidade era mais antiga, mais forte, e não estava ali por acidente. Estava ali porque queria estar, porque se alimentava de medo. Ele disse que eu tinha 2 opções. Ou me mudava do apartamento porque aquele lugar tinha algo que atraía espíritos. Talvez pela forma como o prédio foi construído, talvez por ter sido construído em cima de algo, ou eu aprendia a conviver e se proteger espiritualmente de forma constante. Pensei muito e decidi ficar porque adorava o apartamento. A localização era perfeita, o aluguel era bom e não queria deixar um espírito me expulsar da minha casa. Então comecei a fazer proteção espiritual diária, orações, banhos de ervas, usar cristais, acender velas brancas, colocar sal grosso nos cantos. E funcionou parcialmente. Ainda acordo 3h15 algumas noites. Ainda vejo a sombra às vezes, mas não sinto mais aquele terror paralisante. Não sinto mais que está vindo me fazer mal. É como se tivéssemos chegado num acordo tácito de convivência. Aprendi que tem lugares que estão fora da proteção normal do mundo físico. Lugares onde o véu entre vivos e mortos é mais fino. E o meu apartamento é um desses lugares. E tem horas que são piores que outras. É 3 da madrugada, é a pior delas. É a hora morta, como chamam, quando os espíritos estão mais ativos. Hoje sei que não estou realmente sozinha no apartamento, que tem presenças ali que vêm e vão, que me observam, que existem num plano que só consigo perceber em certos momentos. E aprendi a aceitar isso, a não ter medo, a manter minha proteção em dia. Mas tem noites que ainda é difícil. Noites que acordo 3h15 e vejo não uma, mas várias sombras. E nessas noites rezo, acendo minhas velas e espero o amanhecer chegar. Porque de dia o apartamento volta ao normal. Volta a ser só meu. Mas de noite, especialmente 3 da manhã, ele pertence a eles. E a parte mais estranha de tudo isso é que me acostumei. Virou rotina. Acordo, vejo as sombras, confirmo que ainda estão ali e volto a dormir,
como se fossem companheiros silenciosos, presenças que compartilham o espaço comigo, mas que não interferem na minha vida, além daqueles 15 minutos todas as noites. Mas sei que isso não é normal. Sei que não deveria ser assim. Sei que um dia posso acordar e eles terem decidido que não querem mais só observar, que querem mais. E por isso mantenho minha proteção sempre ativa, sempre forte, porque aprendi que no mundo espiritual, respeito mútuo é tudo. E enquanto eles respeitarem meu espaço, eu respeito a presença deles. Então, se você mora sozinho e acorda sempre no mesmo horário, com sensação de ser observado, não ignora, investiga, descobre o que é. Porque pode ser só seu relógio biológico desregulado, ou pode ser algo muito mais sério. Algo que está tentando te dizer alguma coisa, ou que está preso ali contigo. E quanto antes você souber o que é, antes você pode decidir o que fazer. Ela gravou. A sombra aparece no vídeo. Não é impressão, não é imaginação, é real. Se você também já acordou 3 horas da manhã sentindo presença, deixa o like aí e me diz, você teria coragem de continuar morando? Segundo relato. Meu filho de 5 anos desenha coisas que vão acontecer antes de acontecerem. E não estou falando de coincidência. Estou falando de desenhos detalhados de acidentes, mortes e tragédias que acontecem exatamente como ele desenhou 2 ou 3 dias depois. E quanto mais tento impedir que ele desenhe, mais forte fica o dom dele. E agora não sei mais se devo deixar ou se devo ter medo do que ele vai prever. Meu nome é Juliana. Tenho 33 anos. Sou professora de inglês. Moro em Florianópolis com meu marido Pedro e nosso filho Lucas, que completou 5 anos em julho deste ano. E essa história começou em agosto, quando percebi que os desenhos dele estavam ficando estranhos. O Lucas sempre gostou de desenhar. Desde pequeno passava horas com lápis de cor e papel e desenhava coisas normais de criança, carrinhos, dinossauros, a família, a casa, aquelas coisas típicas. E a gente sempre incentivou porque achávamos lindo ver a criatividade dele. Mas em agosto, ele começou a desenhar coisas diferentes, mais sombrias. E o primeiro que me chamou a atenção foi um desenho que ele fez numa terça-feira à tarde. Era um carro vermelho batido numa árvore, com riscos pretos saindo representando fumaça. E tinha uma pessoa desenhada do lado caída no chão. Achei estranho porque ele nunca tinha desenhado acidentes antes. E perguntei, filho, o que é isso? E ele disse com naturalidade, é o carro da tia Márcia. Vai bater na árvore. E a tia Márcia é minha irmã. E senti um desconforto, mas pensei que era só imaginação dele. 2 dias depois, quinta-feira, minha irmã ligou chorando, dizendo que tinha batido o carro numa árvore voltando do trabalho, que tinha perdido o controle na chuva e que estava no hospital, mas estava bem. E quando contei para o meu marido, ele disse que era só coincidência, que criança inventa coisa. Mas no fim de semana, o Lucas desenhou de novo. Dessa vez era uma casa com fogo, chamas laranjas saindo das janelas, e tinha pessoas pequeninhas correndo. E de novo achei perturbador, mas tentei não ligar. Na segunda-feira seguinte, passou no jornal local que tinha tido um incêndio num prédio residencial no centro da cidade. 3 apartamentos atingidos, famílias evacuadas, e a imagem na TV era muito parecida com o desenho do Lucas. E comecei a ficar realmente preocupada. Conversei com o Pedro à noite, e ele disse que talvez o Lucas tivesse visto algo na TV ou escutado a gente conversando e a incorporado isso nos desenhos. Que criança tem muita imaginação e mistura realidade com fantasia. E tentei acreditar nisso. Mas na semana seguinte, o Lucas desenhou um cachorro atropelado, marrom com manchas brancas, deitado na rua com rodas de carro por cima. E aquilo me deixou mal porque era muito específico. E guardei o desenho com os outros numa pasta que comecei a manter.
3 dias depois, a vizinha do apartamento ao lado bateu na porta chorando, dizendo que o cachorro dela tinha sido atropelado na frente do prédio. E quando descemos, vi que era exatamente como o Lucas tinha desenhado. Cachorro marrom, com manchas brancas, e senti um frio na espinha. Mostrei o desenho para o Pedro e ele ficou pálido e disse que precisávamos levar o Lucas num psicólogo infantil, porque aquilo não era normal, que talvez ele tivesse algum dom ou sensibilidade especial, ou talvez fosse algo psicológico que estava manifestando através dos desenhos. Marcamos consulta com uma psicóloga especializada em crianças e levamos o Lucas e os desenhos. E ela conversou com ele, fez alguns testes e depois conversou conosco e disse que o Lucas era uma criança normal, bem ajustada, sem traumas, sem sinais de distúrbio, mas que ele tinha uma percepção muito aguçada. Ela sugeriu que talvez ele fosse o que chamam de criança índigo ou cristal. Crianças com sensibilidade espiritual aumentada, que captam energias e informações que outras pessoas não captam, e que talvez os desenhos fossem uma forma dele processar essas informações. Ela recomendou que não reprimíssemos os desenhos, porque isso poderia causar bloqueio emocional, mas que ficássemos atentos e criássemos um ambiente seguro, onde ele pudesse expressar sem medo. E saímos de lá mais confusos do que entramos. Em setembro, a situação escalou, porque o Lucas começou a desenhar com mais frequência. Quase todo dia tinha um desenho novo, e nem todos eram de tragédias. Alguns eram de coisas menores. Uma pessoa caindo, uma briga, um objeto quebrando. Mas a taxa de acerto era assustadora. 70% a 80% das coisas aconteciam. Comecei a fotografar todos os desenhos e anotar as datas. E quando as coisas aconteciam, eu marcava. E estava criando um registro bizarro de premonições de uma criança de 5 anos. E não sabia o que fazer com aquela informação. O Pedro sugeriu que procurássemos alguém da área espiritual. Então fomos num centro espírita e conversamos com um médium que trabalha com crianças. E levamos o Lucas, e o médium conversou com ele. E depois conversou conosco. Ele disse que o Lucas era um médium nato, que tinha vidência desde pequeno, que provavelmente já nasceu assim, e que os desenhos eram a forma que ele encontrou de expressar as visões que tinha, porque com 5 anos ele não tem vocabulário ou maturidade para expressar verbalmente, então desenha. O médium explicou que a vidência em crianças é relativamente comum, mas geralmente é reprimida pelos pais que acham que é imaginação. E conforme a criança cresce, o dom vai embora. Mas no caso do Lucas, o dom estava muito forte e precisava ser educado, canalizado de forma saudável. Ele ofereceu fazer um trabalho de desenvolvimento mediúnico infantil, sessões onde ensinariam o Lucas a controlar o dom, a entender o que via e a não ter medo. E aceitamos porque não sabíamos o que mais fazer. Durante as sessões, o médium explicou para o Lucas que ele via coisas que iam acontecer, que isso era um presente especial que ele tinha, mas que precisava aprender a usar direito. E o Lucas, com aquela sinceridade de criança, disse que via as coisas na cabeça dele, como se fosse um filminho, e depois desenhava para não esquecer. Perguntamos se tinha como desligar o dom, fazer com que parasse, porque estava sendo muito pesado para todos nós. E o médium disse que bloquear completamente não era recomendado, porque poderia causar problemas psicológicos, mas que podiam ensinar técnicas para ele controlar melhor quando e o que captar. Nas semanas seguintes, com as sessões, os desenhos continuaram, mas o Lucas ficou mais tranquilo, menos ansioso, e começou a verbalizar mais, tipo, mamãe, vou desenhar uma coisa que vi, tá bom? E desenhava mais calmo, sem aquela urgência desesperada que tinha antes. Mas em outubro aconteceu o desenho mais perturbador. Ele desenhou um avião caindo, com fumaça preta, e pessoas caindo do céu.
E quando vi aquele desenho, entrei em pânico, porque se fosse verdade, ia ser uma tragédia enorme. Mostrei para o médium, e ele disse que nem tudo que o Lucas via ia necessariamente acontecer, que às vezes eram possibilidades, linhas do tempo diferentes, e que não devíamos viver em função das previsões. Mas anotei a data e fiquei apreensiva. 4 dias depois, passou no noticiário que tinha caído um avião pequeno no interior de São Paulo, com 6 pessoas a bordo. Todos morreram. E quando vi as imagens na TV, era muito parecido com o desenho. E chorei porque sabia que tinha acontecido de novo. Comecei a me perguntar se a gente tinha a responsabilidade de avisar as autoridades quando o Lucas desenhava algo grave. Se podíamos ter evitado aquelas mortes se tivéssemos falado com alguém. Mas o Pedro disse que ninguém ia acreditar, que iam achar que éramos loucos, e ele tinha razão. Tentamos uma vez, quando o Lucas desenhou um desabamento de construção, ligamos anonimamente para o corpo de bombeiros, dizendo que tinha risco numa obra específica que ele tinha desenhado com detalhes da localização, mas não deram atenção. E 3 dias depois a estrutura cedeu, 2 operários feridos. Nos sentimos impotentes, carregando esse conhecimento, mas sem poder fazer nada de efetivo. E o peso emocional era enorme. Toda vez que o Lucas pegava lápis e papel, eu sentia ansiedade, medo do que ele ia desenhar. Em novembro decidimos mudar a abordagem. O médium sugeriu que tentássemos direcionar o dom do Lucas para coisas positivas. Então começamos a pedir para ele desenhar coisas boas que iam acontecer. E funcionou parcialmente. Ele desenhou um bolo de aniversário e realmente teve uma festa surpresa na escola. Desenhou um presente e ganhamos um sorteio. Pequenas coisas. Mas os desenhos pesados continuavam também. Porque, segundo o médium, o Lucas captava o que estava no campo energético coletivo. As coisas que iam impactar muitas pessoas. E tragédias têm energia muito forte, então ele captava mais facilmente. Hoje, 3 meses depois de tudo isso começar, aprendemos a conviver com o dom do Lucas. Ele ainda desenha, ainda prevê coisas, mas está mais controlado, mais consciente, e a gente desenvolveu protocolos. Quando ele desenha algo grave, a gente tenta verificar se é possível evitar. Se envolve pessoas próximas, a gente avisa. Mas aprendemos que não podemos mudar tudo. Tem debates éticos enormes. Se devemos ou não interferir. Se o futuro é fixo ou maleável. Se as previsões do Lucas são certezas ou possibilidades. E não temos respostas. Só vamos navegando dia a dia, desenho a desenho. O Lucas, agora com 5 anos e meio, entende que é diferente das outras crianças, que vê coisas que outros não veem. E às vezes pergunta a mamãe por que eu vejo essas coisas tristes. E eu digo que é porque ele tem um coração muito especial que sente o mundo mais forte. E ele aceita isso com aquela simplicidade linda que criança tem. Mas tem dias que é muito difícil. Dias que ele desenha algo terrível e eu sei que em alguns dias vai acontecer e não consigo fazer nada. Dias que olho para os desenhos dele e vejo morte, sofrimento, a tragédia e penso que fardo pesado para uma criança carregar. A psicóloga disse que conforme ele crescer, pode aprender a filtrar melhor, a escolher o que capta e que muitos médiuns adultos têm controle total sobre o dom. Então há esperança que quando ele for mais velho, seja mais fácil. Mas por enquanto vivemos nessa realidade estranha, onde meu filho de 5 anos sabe coisas que vão acontecer, onde seus desenhos inocentes de lápis de cor prevêem futuro, e onde nós pais temos que equilibrar proteger a infância dele com aceitar que ele é especial, de uma forma que assusta. E a pergunta que não sai da minha cabeça é se isso é dom ou maldição, se ele foi escolhido ou amaldiçoado, se devemos agradecer por ele ter essa habilidade ou lamentar que ele tenha que carregar esse peso tão novo.
E não tenho resposta. Só tenho amor por ele e vontade de proteger do mundo e do que ele mesmo vê. Então, se seu filho desenha coisas estranhas, coisas que depois acontecem, não ignora, não reprime, procura ajuda, entende o que está acontecendo. Porque talvez ele seja como o Lucas, talvez ele veja além do que deveria, e quanto antes você souber lidar com isso, mais fácil vai ser para ele crescer sem medo do próprio dom. Porque ter um filho vidente não é fácil, é assustador, é confuso, é responsabilidade enorme, mas também é privilégio testemunhar algo tão raro, tão além da compreensão normal, e aprender que o mundo é muito mais complexo do que parece, e que algumas crianças nascem com janela aberta para o futuro que o resto de nós não consegue ver. Então é isso, assombrosos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta qual te deixou mais inquieto. A Sombra às Três Reales ou Os Desenhos do Futuro. Obrigado por chegar até aqui. E lembra, o sobrenatural está mais perto do que você imagina. Se você tem coragem, fique comigo.